Programa Evidência de volta e estamos de volta com aquela nossa série reportagem sobre educação. Já falamos da educação no desenvolvimento da criança, do 0 ao 1 ano, depois de 1 ano a 5 anos. Agora chegou a vez de falarmos dos 6 aos 10 anos. Como educar? Primeiro, vamos conhecer duas mães. As duas têm filhos nessa faixa etária. Uma de 6 anos, o outro de 8 anos. Acompanhe. Filhos, amor incondicional, mas ao mesmo tempo um desafio. Dar carinho é essencial, impor limites também. Todos os pais passam pelos mesmos dilemas. Algo comum tanto para a Rafaela, de 6 anos, quanto para o Gregory é o papel de obedecer uma rotina já pré-determinada pelos pais. A Rafa acorda às 6 da manhã, vai para o colégio. Ao meio-dia ela chega, almoça, faz a sua atividade. Das 4 às 4h30, 15 para as 5, a gente faz uma leitura, um ditado. Agora começou a ler. Toma um banhinho, brinca um pouquinho, desenha, brinca um pouco com o tablet também. E 7h30 já vai para a cama. Você sempre fez questão de estabelecer a rotina para ela também? Banho, tem todos os seus horários. Das 4 às 4h30 é a leitura, depois vai para o banho, depois tem a janta às 5 horas, depois toma o seu leitinho antes de dormir, 7h30 está dormindo já. Assisto um pouco de TV, vou tomar banho, jogo um pouquinho no computador, depois eu leio um pouco e depois vou dormir. Tem a rotina dele? Tem a rotina. Ele tem que dormir no máximo 9h30 para no outro dia, 15 para 7, ele poder estar esperto para ir para a escola. Né? A Manhane está sentindo um pouco de dificuldade na educação do filho por conta do excesso de computador. Agora está uma fase complicada porque ele só quer ficar na frente do computador. Então a gente tem que começar a administrar isso de uma maneira diferente do que a gente estava lidando até agora. Agora ele estava numa rotina que a gente só liberava no final de semana, mas eu estou vendo que nas férias eu libero, né? Mas a partir do início das aulas, que é segunda-feira, nós vamos dar uma cortada, porque eu percebo que já está influenciando nos comportamentos dele, né? Ele já está meio rebelde e ele está... Não sei muito bem o que é rebelde. O que é rebelde? Está querendo saber? Rebelde é ficar, quando a mãe manda tomar banho, por que tem que ser agora? Por que não pode ser mais tarde? Eu queria só assistir mais um vídeo. E assim começa. Então a gente decidiu que a partir do início das aulas, só nas próximas férias que ele vai poder assistir o vídeo de novo. Tanto a Rafaela quanto o Gregory, se preciso, ficam de castigo. Eu não deixo ficar sozinha no quarto, só que amanhã a mamãe, ela tira alguma coisa, tipo a TV, tipo tablet, os lápis de cor. Mas então, tira sempre, ela fez alguma coisa errada, dá um exemplo, por exemplo. Ela foi mal criada. Então a mãe vai lá e pega e tira alguma coisa. Ela não pode responder papai, mamãe, nem vovó, nem vovô. Então ela tem que ser educada. Educação é um exercício diário. Para a Anne, às vezes, até as conversas com o filho ficam limitadas. Ele tá meio assim, tá meio complicado agora pelo fato dele sempre tá renando assim, né? Não sei se é essa a palavra certa, mas enfim. Teimoso. Tudo que eu falo para ele, agora não, depois. Aí, como ele está de férias, eu não quero, porque eu sou muito nervosa, eu sou muito irritada, assim. Então eu quero esperar passar as férias. Cabeça quente. Não sou tanto assim. Trabalhar fora é algo comum entre as mães modernas. Tanto Rose quanto Anne têm seus afazeres profissionais. E ele fica no integral na escola, infelizmente, porque eu não tenho onde deixá-lo, né? Eu trabalho e eu preciso deixar ele na escola, mas ele tem as atividades escolares lá, que ele tem aula de karatê, né? Ele faz futsal na escola, então eles têm as atividades lá no integral. E ele faz as tarefas lá, a gente só dá uma conferida em casa. Ele passa até às 5 horas da tarde, desde manhã, 7h30 até às 5 horas na escola. Né? E ela brinca muito sozinha também. Porque como que eu sou artesã, à tarde eu trabalho em casa.
Então ela tem as suas coisinhas e eu tenho as minhas. Depois à noite, quando a gente deita para botar ela dormida, eu fico com ela, conversando, brincando um pouquinho. E o que você gosta de fazer quando você está sozinha? Brincar com meus cachorrinhos e também de conta que tem um elefantinho, tem um Furby de mentirinha e tem um gambazinho, né? O que elas disseram, não querem ir. Só que eu acho que elas vão para a nossa festa. Festa! Meu cachorro é tão legal. Hoje é domingo, nós vamos passear. Rose e Yane fazem questão de conhecer as amizades dos filhos. Sim, faço questão. Esse ano ele mudou de turno, ele estudava à tarde no ano passado, esse ano ele estuda de manhã. E aí no começo ele ficou meio perdido, assim, que ele sentia falta dos amigos que ele tinha da outra turma. Mas logo na primeira semana ele chegou e ele disse, agora eu já tenho um novo melhor amigo. Aí não deu, assim, 3 semanas, eu já mandei um bilhetinho na agenda para a mãe dele, para a mãe do amigo, que eu queria conhecer, que eu achava legal, era importante isso, da gente saber com quem que os filhos da gente estão andando, né? Querendo ou não, é importante ter essas amizades e o conhecimento disso. Geralmente é do colégio mesmo, que a gente sempre está as mães reunidas lá e a gente conhece as mães, né? Então, geralmente é dos colégios. A gente se reúne, também tem um grupo de mães que, numa casa, as crianças vão todas, brincam num dia, depois a gente vem embora. Educar, educar e educar. Tarefa comum a todos que têm filhos. Vamos conferir alguns conselhos dessa constante tarefa, agora no estúdio, com uma psicóloga especialista no assunto. Bom, depois desses depoimentos, agora eu volto a conversar. Semana passada já falamos. Hoje, novamente, aqui com a Raquel, ela que é psicóloga e também especialista em neuropsicopedagogia e, além disso, desenvolvimento humano. Raquel, muito obrigada mais uma vez pela presença aqui conosco. E como é difícil educar, né? Falamos a outra semana dessa fase inicial aí do 1 ao 5, mas essa fase dos 6 aos 10 anos também não é fácil, tá longe de ser fácil, né, Raquel? É a fase do enfrentamento, né? É a fase daquele sujeito que ele recebeu o não, que ele começou a receber o limite, então é ali que ele vai começar a expressar isso. Então ele vai ter mais ou menos um comportamento opositor, porque ele vai querer fazer valer aquilo que foi o aprendizado, ele vai fazer disputas, ele vai querer o território dele, ele já está se percebendo em determinadas tribos, ele começa mais a se perceber como sujeito. E perante isso tudo que você citou, como deve ser o comportamento dos pais, como deve ser a educação dos pais? Os pais nunca devem recuar. Limites sempre. Se eu fosse colocar uma coisa aqui que é muito importante para o resto da vida, seja lá na fase de criança, adolescente, adulto jovem, assim, para o resto da vida, é respeito. Aquele que respeita não vai burlar o outro, não vai roubar, não vai mentir e assim sucessivamente. E o respeito, ele é adquirido com limites. Quando eu tenho pais que se comprometem, fazem a mediação com seus filhos, a chance de serem adultos assertivos é muito grande. Então, respeito e limites. Ah, mas ele está me desafiando e eu estou nervosa em relação a isso. Se perceba. Por que você está tão nervosa em relação à educação do seu filho? Ah, mas é simples assim? É, desde que eu me perceba. Antes de eu passar a educação para o meu filho, eu tenho que perceber a minha. Será que eu estou agindo de forma ética? Será que eu estou agindo de uma forma adequada na educação do meu filho? Porque essa coisa de faça o que eu digo e não faça o que eu faço, isso é um erro crasso. Vamos tirar isso. Perceba que ele vai sim te observar e ele vai fazer a mesma coisa que você. Com relação ao excesso de atividades, muitos pais colocam o filho na ginástica, depois na natação, no karatê, sobrecarregam, talvez até por falta de informação e achando que aquilo esteja correto. Mas aí vem a pergunta, está correto tantas atividades nessa faixa etária do filho? Aí eu falo, às vezes os pais colocam assim, meu filho está indo muito mal na escola. Aí eu pergunto, ele tem tempo para estudar? Então, o bacana é a gente poder ter em mente o emergencial do momento. Tem crianças que o emergencial é ter o Kumon,
Tem crianças que o emergencial é ir para natação, tem crianças que o emergencial é fazer fisioterapia, tem crianças que o emergencial é ficar com a mamãe e com o papai em casa. Então a gente tem que ter essa percepção e essa coerência. O tempo ele tem que ser distribuído, ele tem que ser planejado. Para que a criança poder fazer exercício físico, sim, né? Se a criança está indo mal na escola, vai precisar de um professor de apoio em casa para ter esse momento, para ter um momento em que a família possa brincar, que a família possa sair. O tempo ele tem que ser muito bem distribuído, nem tanto mar, nem tanta terra. Quando começa a desafiar muito o pai, não é isso, é aquilo. Até como a gente começou falando sobre isso, como deve ser a postura do pai e da mãe? Nada mais pedagógico e nada mais coerente do que um bom diálogo explicativo para a criança. Esse bom diálogo explicativo está nessa faixa etária dos 6 aos 10 anos? Sim, está. Eu preciso sentar com a minha criança e explicar de uma forma coerente que a coisa não é bacana, que ali existe um erro, que se ele for repetir a mesma disfunção significa que ele não entendeu, que eu estou ali para ajudar. Se mesmo assim a criança continuar desafiando, você vai olhar para ela e você vai encerrar e vai falar: não, você não vai fazer porque não é certo e eu te amo e eu não quero que você vá por esse caminho. O eu te amo ali tem que ser frisado. Tem que ser coerente, porque muitas vezes a criança não percebe isso como pedagógico. A criança percebe isso como o pai desafiando o filho e ficam naquela lutinha entre eles. Isso é totalmente incoerente. A melhor forma que eu tenho de direcionar esse diálogo é dando exemplos, é fazendo projeção de futuro. O que de bom ele iria ter com esse comportamento em relação ao futuro? Raquel, é tanta coisa pra gente falar, né? Se a gente pudesse deixar vários programas falando sobre cada faixa etária, seria o ideal. Mas pra gente deixar umas dicas gerais, até um detalhe que as duas mães colocaram também sobre conhecer as amizades e tal. Dicas gerais dessa faixa etária, da educação dessa faixa etária, o que você diria? Primeiro, nunca perca um aniversário, uma festinha que tem para os seus filhos. Vá junto. Ali você vai saber como que é a professora, como que é o comportamento do seu filho na escola, porque isso as outras mães já sabem e vocês fazem essas trocas. Não perca festinhas de aniversário com seu filho que você foi convidada em relação à escola. Convide os amiguinhos do seu filho para ir até a sua casa, os conheça, coloque um estímulo bacana, faça uma sessão de pipoca para eles, uma sessão de cachorro-quente, seja lá o que for. Isso é primordial. Se respeite. Respeite o seu filho. Ele pediu desculpas por ter errado. Seja coerente. Peça desculpas também quando você erra. Afinal, você também vai errar em algum momento. Seja assertivo com a sua criança. Seja coerente. Tem horários. A nossa vida ela é feita de horários. Quem não está com os horários definidos acaba se perdendo em relação à vida. Não dê um passo atrás, não seja incoerente. Se você deu limites, se você disse que não é porque a sua criança está fazendo birra ou está te desafiando e isso vai te potencializar uma demanda maior de esforço em relação à criança, que você vai falar que sim. Você está ajudando o seu filho a errar. Quando a criança ganha no erro, quem perde é a criança e a evolução dela também. Raquel, muito obrigada mais uma vez pela participação aqui no nosso programa, como sempre, super bem-vinda. Muito obrigada. Obrigada, gente. Breve intervalinho comercial. No próximo bloco eu retorno, claro, mais atrações para você. Até já.